Do Senhor, meus queridos irmãos, aleluia. Vamos aproveitar o tema da campanha destes dias e vamos ler novamente o texto bíblico que os irmãos leram para a introdução desta noite, capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 7 e versículo de número 8. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 7 e versículo de número 8. Quero agradecer ao presbítero irmão Marcelino, é um amigo de muitos anos, ainda solteiro. Nós éramos bem novinhos, lá aos 16 anos de idade, isso aí faz bastante tempo, né? Deus nos deu a oportunidade de nos conhecermos fazendo a obra do Senhor, e esses dias tive o privilégio de revê-lo, depois de muito tempo fora aqui do estado, e agora vendo novamente nossos irmãos. Agradecer à igreja pela recepção também em nome de Jesus. Todos encontraram, amém? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. É bom campanha, irmãos. Eu também gosto de desafio. E quando nós entramos num propósito com Deus, quando nós entramos num desafio, não com Deus, mas conosco mesmo, é muito gostoso, porque nós começamos a nos colocar diante do Senhor, a buscar com mais intensidade a sua presença, para que Deus ele venha falar conosco, para que Deus ele venha responder as nossas orações, para que Deus ele venha responder os anseios do nosso coração. Eu quero dizer para os irmãos com muita sinceridade no meu coração, que eu sou servo de Jesus Cristo, e é desse Senhor que eu quero falar um pouquinho com a sua igreja esta noite. E estou tranquilo em estar aqui pregando a palavra de Jesus, porque assim como eu sou servo, tenho uma certeza de que esta igreja também pertence a Ele. Sendo eu propriedade dele, sendo este ministério propriedade dele, sendo esta igreja propriedade dele, nós estamos em família nesta noite, na convicção de que Ele, o nosso Senhor, Ele vai falar conosco através do poder da sua palavra. E se precisar trazer alguma coisa que está oculto diante dos nossos olhos, e descortinar o céu para que possamos ver, Ele vai descortinar os céus diante dos nossos olhos para vermos esta noite. E se precisar de milagre esta noite, a fim de que esta enfermidade que trouxe você até o templo aqui para cultuar ao Senhor, ela vai embora. Deus vai fazer milagre esta noite, esta enfermidade vai embora, no poder do nome de Jesus Cristo. Se entrou alguém aqui esta noite que está oprimido, que está passando por dificuldade, não temos dúvida de que hoje Jesus vai libertar você. E é deste Jesus poderoso que nós queremos pregar esta noite. Meus queridos irmãos, nós estamos numa campanha. Hoje é o segundo dia e o tema da campanha é: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Eu quero que os irmãos prestem atenção comigo, porque para falarmos de uma porta aberta, nós vamos voltar ao versículo de número 7. E no versículo de número 7, nós vamos encontrar o Senhor dizendo, Ele falando para o profeta, perdoe-me, para o apóstolo João: eu sou aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Para que possamos falar um pouco a respeito de portas abertas esta noite, quero chamar a sua atenção para falarmos a respeito daquele que tem nas suas mãos a chave que abre as portas. Então nós vamos ministrar esta noite, vamos participar um pouquinho dentro da palavra do Senhor, para falarmos um pouco a respeito daquele que tem em suas mãos as chaves que abre as
as portas. Se você voltar comigo nos livros da Bíblia, e no primeiro capítulo que escreveu João em Apocalipse, para entendermos quem era aquele que tem a chave que abre as portas, ainda no capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver João contando a experiência de seu arrebatamento, a partir do versículo de número 8. E ele vai dizer para nós que num determinado momento, no versículo de número 10, ele diz: fui eu arrebatado em espírito no dia do Senhor, e por trás de mim ouvi uma grande voz como de trombeta, e que dizia: o que vês, escreve-o num livro. No versículo de número 12, ele diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e quando ele se virou, está escrito: e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido no peito com um vestido ou com um cinto de ouro. Na sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e no seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Este que falava com João foi quem disse: escreve às igrejas que estão na Ásia. E quando João começa a escrever a carta para a igreja que estava em Filadélfia, ele diz: escreve para a igreja, diz para eles que eu tenho a chave de Davi na mão, diz para o meu povo que eu abro e ninguém fecha, que eu fecho e que ninguém abre. Mas quem é este, meus queridos irmãos? Por que falar dele esta noite? Porque se nós começarmos a procurá-lo pela Bíblia, nós vamos entender quem é este que falava com João. Parece que quando João tinha aquela visão, em primeiro lugar, Marcelino, na primeira instância, no primeiro piscar de olho, na primeira olhada, ele não conseguia reconhecer a glória daquele que falava com ele, porque aquele que falava com ele estava debaixo de uma glória muito grande, estava vestido de maneira que chamava a atenção, a sua voz era uma voz tão poderosa que parecia uma voz de muitas águas. Meus queridos, a coisa era tão gostosa que João não aguenta ver o poder e o fulgor daquele que fala com ele e cai sobre os seus pés. Este que falava com João, ele dá-nos a entender quem é, porque ele diz: João, levanta-te, meu filho, eu estou vivo, eu já fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Quem é este, querida igreja? Se você perguntar para Maria Madalena e para outra Maria que esteve no sepulcro no domingo de Páscoa, ainda pela manhã, quando o sol raiava, e dizer: conhece, filha, alguém que morreu e ressuscitou? Ela vai dizer: conheço sim, porque fui ungir o corpo dele pelo domingo de manhã, e quando cheguei lá, o sepulcro estava vazio, a pedra da frente estava removida. Eu desesperei-me por não ver o corpo dele, mas um ser angelical que estava sentado sobre a pedra me disse: Maria, não busca um que vive dentre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou. E quando eu saía triste, eu encontrei com ele, e ele disse para mim: Maria, sou eu, não me detenhas. Se você perguntar para Tomé e dizer: Tomé, conhece alguém que foi morto e que ressuscitou? Ele vai dizer: conheço, ele apareceu para os meus amigos discípulos no dia que tinha ressuscitado, mas eu faltei na reunião daquele domingo. No domingo seguinte, ele entra pela porta ou pela
parede, sem sequer abrir as portas. E quando ele entra, eu estava na reunião. Ele olhou para mim e disse: vem cá, Tomé, coloca aqui a mão no buraco que o cravo fez na minha mão, coloca aqui a tua mão no buraco que a lança fez do meu lado, veja que sou eu mesmo. E eu o conheci. Ele era aquele que tinha sido crucificado no sexta-feira anterior, lá no Gólgota, e ressuscitou no domingo, e que realmente teve o lado furado, teve os pés furados e teve as mãos furadas. Se você perguntar para Paulo, o apóstolo, e dizer: sabe quem é ele? Paulo vai dizer: sei sim, um dia saí para perseguir a sua igreja em Damasco, e no meio do caminho ele encontrou comigo. Assim como João viu olho brilhando como o sol no seu intenso fulgor, eu também vi. A sua glória brilhava como o sol de meio-dia. Os meus olhos se cegaram, eu caí por terra, mas quando perguntei: quem és tu? Ele me respondeu, não escondeu de mim a sua identidade, disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Oh, que coisa gostosa! Aquele que tem a chave de Davi na mão é o mesmo que na sua mão tem a chave do inferno e também tem a chave da morte. Aquele que tem a chave de Davi na mão, ele responde pelo nome de Jesus Cristo. Aquele que tem a chave de Davi na mão é o Senhor desta igreja, que se reuniu hoje em campanha para adorar o seu nome. Aquele que tem a chave de Davi na mão, ao reunir os seus discípulos, fez uma promessa, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que tem a chave de Davi na mão, ele está presente na nossa campanha de hoje, e vai abrir a porta que for necessária para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Às vezes nos surpreende o comportamento de alguns crentes. E te surpreende por quê, irmão Trinei? Me surpreende porque alguns crentes, apesar de tantos anos, às vezes se comportam como não o conhecesse. Alguns crentes, apesar de tantos anos caminhando com ele, apesar de tantos anos tendo um relacionamento com ele, apesar de tantos anos vendo-o fazer as coisas mais tremendas possíveis, se comporta como se não o conhecesse. Eu me lembro, irmão Marcelino, e de mais obreiros, um dia que ele reuniu os seus discípulos lá em Cesareia de Filipos e disse para eles aqui: o que os homens estão dizendo a respeito do Filho do Homem? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que é Elias, uns dizem que tu és João Batista, que és algum dos profetas que estão por aí. E Jesus disse: e vós, que vós dizeis que eu sou? Ah, meus irmãos, sabe por quê, queridos obreiros? Porque a opinião dos outros às vezes é importante para nós, a opinião das pessoas às vezes contam para nós, mas quem não está pertinho nem sempre tem uma opinião correta a nosso respeito. Quem não está pertinho às vezes nos olha e começa a distorcer um pouco a nossa personalidade. Quem não está pertinho às vezes te vê pulando e não entende que você tem um prazer na alma, que você um dia foi salvo do mundo e que qualquer coisinha que fala de Jesus te alegra. Aquele que te vê por longe, ele não consegue entender o relacionamento que você tem com Deus. Ele pode te julgar pela sua aparência, ele pode te julgar pelo seu sapato, ele pode te julgar pela sua roupa, ele pode te julgar pelo seu modo de andar, ele pode te julgar pelo seu modo de vestir, mas ele não pode te julgar pelo seu caráter, porque quem te conhece de longe não conhece o seu caráter de verdade. Mas Jesus olhou para seus discípulos e disse: vocês, o que vocês têm para dizer a respeito de mim? Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, és o Filho do Deus vivo. Oh, que coisa gostosa! Oh, igreja de Jesus, nós precisamos conhecer o Jesus a quem nós servimos.
ouvimos. Nós precisamos de conhecer aquele que tem a chave de Davi na mão. Sabe o que está acontecendo, queridos obreiros? Nos últimos dias, temos crente como aquele enfermo que a irmã cantou aqui hoje, no tanque de Betesda. Temos crentes, 38 anos de prova, 38 anos esperando um milagre. Depois de tanto tempo, parece que a fé vai diminuindo, parece que a confiança vai abaixando. E aquele homem, depois de 38 anos esperando por um milagre, ele encontra com Jesus, e que Jesus lhe pergunta uma pergunta simples: tu queres ficar são? E o homem, ao invés de responder quero ou não quero, ele disse: até quero, Senhor, mas não tem ninguém que me mete na água. Imagina que coisa tremenda. Aquele homem estava diante de Jesus Cristo. Jesus não precisava de água agitada. Ele é o chefe do anjo que agita a água. Era ele que dava ordem para aquele anjo descer de tempo em tempo e agitar aquela água. Mas aquele pobre enfermo, ele não conhecia Jesus de Nazaré. Ele dizia: eu quero, Senhor, mas sempre vai alguém na minha frente. Ele disse: filho, você não vai precisar mais de pular dentro do tanque. Toma esta tua cama, levanta e vai andar, filho, vai andar, porque você já está curado. Temos crente parecido com as irmãs de Lázaro. Depois de experimentar tanto de Jesus, depois de ouvir tanto de Jesus, aí quando acontece a tragédia, quando a morte chega, quando o sepulcro é fechado, quando os dias se passam, Jesus chega perto dela e disse: vim atender a sua convocação. Mas qual convocação, Senhor Jesus? A cartinha que você me mandou, Marta, a cartinha que você me mandou, Maria, dizendo que Lázaro, teu irmão, estava enfermo. Ah, mestre, agora não adianta mais, já fazem 4 dias que ele morreu, já está sepultado há 4 dias atrás. Se tu estivesses aqui antes, mestre, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para aquela mulher, pastor, e disse: mulher, se você pudesse entender uma coisa, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mulher, aí aquela mulher deu uma aula de teologia. Ela disse: sim, Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E ela usou o conhecimento que Jesus tinha ensinado para ela naqueles anos de amizade e de discipulado. E ele disse: mulher, não te hei dito que se crer verás a glória de Deus? Manda alguém arrancar a pedra da boca daquele sepulcro. Nós estamos indo para lá, eu estou caminhando para lá. Mulher, tira essa pedra da frente. E quando ele chegou na beira, disse: Lázaro, sai para fora. E o morto levantou. Tem crente parecendo as irmãs de Lázaro. Jesus está dizendo: eu vim para fazer o milagre. E ele está dizendo: se tivesse chegado ontem, não tinha acontecido isto. Mas o Deus que eu prego esta noite é um Deus que restaura casamento. Um Deus que eu prego esta noite é um Deus que traz o teu marido de volta, que já está do lado da outra, dormindo com ela há algum tempo. O Deus que eu prego esta noite, ele vai na boca de fumo e arrebata o teu filho de lá. O Deus que eu prego esta noite, ele fecha o terreno de macumba e salva o pai de santo lá de dentro, para que o nome dele seja glorificado. Não passou o tempo, não tem importância se tem 4 dias, não importa se tem 4 anos, Jesus está bradando: tira a pedra, porque ele vai gritar para que o morto saia. Deixa a tua fé crescer hoje. Ele tem a autoridade daquele que tem a chave de Davi na mão, crente. Ele tem a autoridade daquele que tem a chave de Davi na mão. Nós precisamos conhecer o Senhor nosso Deus. Nós precisamos chegar mais perto do Senhor. Eu lembro-me que um dia estava em casa, atribulado de tanta luta,
de tanta provação, de tanta dificuldade. E eu falava: Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu tenho que pregar este final de semana na igreja onde eu reúno. Pregar nas outras igrejas é mais fácil, pregar na igreja que a gente reúne é um pouquinho mais difícil. Eu estou quase todos os dias na igreja. Eu sou um obreiro que gosto de estar na igreja. E na segunda-feira tem ensino, eu gosto de estar lá. Na terça-feira tem visita e eu gosto de estar lá. Na quarta-feira tem círculo de oração, eu gosto de estar lá. Na quinta-feira tem culto público e quando não estou pregando, gosto de estar lá. Então é mais difícil pregar na igreja que você está todo dia. Mas eu estava falando: Jesus, eu preciso de ouvir o Senhor falar comigo. E quando eu começava a orar ao Senhor, Jesus me levou a um texto de Mateus, onde Deus faz um convite para a igreja. Ou perdoe-me, é um texto de Tiago, onde Deus faz um convite para nós, dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A igreja do século presente precisa aprender a chegar pertinho daquele que tem a chave. Você precisa ter a fé daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que mesmo sem conhecê-lo, rompeu a multidão, tocou no vestido dele, e ele disse: quem me tocou? E ela levanta de lá dizendo: fui eu, Senhor. E ele disse: grande é a tua fé, mulher. Aquele fluxo de sangue cessou, porque ela sabia que tocando nele o milagre ia acontecer. Precisamos estar mais perto de Deus. Parece que as lutas do dia a dia têm nos impedido de orar, têm nos impedido de jejuar, têm nos impedido de consagrar, têm nos impedido de ler a Bíblia. Deixa-me dizer-te uma coisa: experimenta mudar a tática, chega mais pertinho daquele que tem a chave de Davi, fica mais íntimo dele, porque na hora que você precisar, é só dizer: Senhor, cadê a chave? A porta está fechada. E quando ele abrir a porta, você vai ouvir a voz dele dizendo assim: olha, filho, agora fica tranquilo, porque a porta que eu abro ninguém fecha. A porta que eu abro ninguém fecha. Aí você vai pensar: que coisa gostosa. Tão gostoso quanto a porta que ele abre e ninguém fecha, é a porta que ele fecha e ninguém abre. O faraó do tempo de Moisés experimentou isso como ninguém, irmãos. Deus abre uma porta para Israel no meio do mar, caminho para ele passar, e faraó resolve entrar na porta do povo de Deus, obreiros. Olha que coisa louca. Não tem jeito, irmãos, porque o inimigo começou a olhar e disse assim: vou passar também. Aí Deus faz assim, ele pega a coluna de fogo que estava diante do povo e passa para trás. Ele diz para o anjo dele: você fica aqui e vai confundir Faraó. Enquanto o povo caminhava durante a noite, atravessando o mar para chegar do outro lado, o povo do Egito estava do lado de cá, sendo impedido pelo anjo do Senhor, pela presença de Deus, de atravessar. Porque a sua porta, a porta que Deus abriu para você, Satanás não vai passar por ela. Teu inimigo não vai entrar por ela. E se ele ousar entrar, Deus vai fechar a porta. Porque a minha Bíblia diz que quando Israel terminou de atravessar, Moisés estendeu o cajado e a mesma chave que abriu fechou, e Faraó morreu afogado no mar. O exército foi todo, os cavalos foram todos, e tinha uma velhinha de 86 anos do outro lado, de pandeiro na mão, cantando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Se você puder aprender a confiar naquele que tem a chave de Davi na mão, se você puder chegar mais pertinho daquele que tem a chave de Davi na mão, se você puder ter mais intimidade com aquele que tem a chave de Davi na mão,
as coisas vão ficar mais fáceis, irmãos. As lutas vão continuar ferrenhas, mas o gozo da vitória vai ser tão grande, irmãos. Algumas coisas você não vai ver Deus fazer por você. Esses dias lembrava de Daniel, porque quando lia o livro do profeta Ezequiel, via Deus dando testemunho de Daniel. Deus dizendo: estas cidades são tão ímpias, que nem se tivesse aqui Noé, Daniel e Abraão, eu pouparia estas cidades. Eu ia salvar os três, por amor deles. Não pouparia nem mãe, nem pai, nem filho deles. Apenas eles três eu salvaria. Só os três eu salvaria. De tão iníquo que está esta cidade. Perdoe, não era Abraão, era Jó. Mas Jó já tinha morrido há muitos anos. Mas Noé já tinha morrido há muitos anos. Só que Daniel ainda estava vivo no cativeiro. E Deus dando testemunho dele. E quando ele chegou no cativeiro, ainda adolescente, por volta dos seus 17 anos de idade, 15 anos de idade, e ele viu o tempo passar, irmão. E ele lia Jeremias dizendo que o povo de Deus ficaria cativo 70 anos. E lá se iam 68 anos passados. E 68 anos de Daniel escravo. E ele dobrou o joelhinho. 69 anos se passando. Já não era mais um adolescente de 15, 17. Já tinha os seus 80 e tantos, quase chegando a 90. A esperança de ver Jerusalém de novo já não existia mais no coração dele. A morte estava muito mais perto do que a vitória. E ele começa a orar dizendo assim: ó Deus, foi o Senhor quem prometeu que visitaria o teu povo. E Deus, eu não estou vendo o Senhor se mexer. O Senhor disse que depois de 70 anos nos tiraria daqui. E o tempo está se cumprindo e eu não vejo nada acontecer, Deus. E trouxeram-lhe a janta. E ele disse: devolve, por favor. E trouxeram-lhe o almoço no outro dia. E ele disse: devolve, por favor. E na terceira semana, estava ele joelhado, orando, jejuando, sem ver a vitória. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que fazia dele um livre, apesar de escravo. Deus manda o seu anjo, rompe as barreiras da batalha espiritual. E diz assim: Daniel, homem muito desejado, desde o momento que dobrou os teus joelhos para orar, eu mandei resposta da sua oração. Ai, comandei, pianei, que assumirei, comandarabachai. Meu filho, dois principados dos mais poderosos se levantaram para impedir que a minha resposta chegasse até você. Um demônio forte chamado de príncipe da Grécia, e um outro demônio forte chamado de príncipe da Pérsia se levantou para impedir a sua vitória. Mas eu mandei o capitão do meu exército abrir caminho no meio deles para passar a resposta da tua oração. Ah, Senhor Jeová, se a tua resposta não chegou ainda, luta um pouco mais. Se você está orando e jejuando e Deus não respondeu ainda, luta um pouco mais. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. Porque o que Deus tem para te revelar é muito mais profundo do que um homem comum pode ouvir. Porque lá no céu você é desejado de Deus.
Deus tem prazer de dar testemunho de você enquanto você está em vida. A pessoa, Deus usar um profeta lá do outro lado e dizer: olha, meu servo Marcelino lá em Itacibá. Que coisa tremenda Deus falar a respeito de você. Se coloca de pé, nós vamos terminar, irmãos. São 9h08 já. Nós vamos terminar em nome de Jesus. Nós já vamos chamar você para frente. Mas nós queremos que você preste atenção numa coisa. Aquele que tem a chave de Davi na mão, é porque ele tem um controle na sua mão. Se você quer confiar que o controle está na mão dele, se você quer depositar a sua confiança nele, sai do seu lugar aí, vem cá para nós orarmos juntos, vem chorar aqui à frente do altar conosco. Nós vamos chorar junto com você. Nós viemos para entrar nesta peleja junto, para passar por esta peleja junto, cada um com a sua prova, cada um com a sua cruz, mas para orar nós vamos orar junto. Senhor Jeová, este ano, no início do ano, um pouco antes de ser demitido, também fui demitido. Agora eu virei empresário. Só falta começar, Jesus abençoar o comércio agora, começar a abençoar a empresa. Mas eu também fui demitido esse ano, já tem 6, fui demitido em fevereiro, já tem 5 meses, né, irmãos? Dia 15 de fevereiro eu fui demitido, para a glória de Jesus. Irmãos, eu vou tirar esse paletó aqui. Me permite, por favor. Muito obrigado. Mas eu tive o privilégio, enquanto estava ali no Rio Grande do Sul, pensa num lugar difícil para evangelho. Pensa num lugar atribulado. Eu tive o privilégio de estar num congresso de irmãs, um congresso estadual de irmãs do Ministério de Madureira. Até esqueci o nome que eles chamam as irmãs. Tem um nome que eles chamam as irmãs. Eu me esqueci o nome agora. Mas o Brasil todo tem o mesmo nome, o conjunto das irmãs de Madureira. E naquele congresso, quem estava cantando era a irmã Flor de Lis. E eu sou um crente extremamente desligado. Pensa num crente desligado, esse crente desligado sou eu. E os irmãos todos empolgados, dizendo: a irmã Flor de Lis vai cantar. E eu ficava pensando: quem é essa irmã Flor de Lis que vai cantar? Estava todo mundo empolgado, né? Caravana, eu estava no sul, bem no sul, quase chegando no Uruguai. O congresso era na região serrana, né? Depois de Porto Alegre, subia um pouquinho, passava de Caxias. E os povos tudo empolgado, fazendo caravana para ver a irmã Flor de Lis cantar. E eu falei: que irmã Flor de Lis? Desligado de tudo. Cheguei lá, ouvi o testemunho daquela serva de Deus. Poucas vezes chorei como chorei naquele culto. E de repente ela começa a cantar, né? E se ele não quiser fazer o vento soprar? E se ele não quiser fazer o mar se acalmar? E no meio da tempestade me restar a voz de um adorador. E eu comecei a ouvir, aí eu ia chorando mais, dando glória a Deus. E quando a luta ia apertando, eu ia falando: Jesus, se o Senhor não quiser fazer nada, não tem problema. Quando apertar muito, quando apertar muito, quando apertar muito, se o Senhor puder só abrir os meus olhos e deixar eu ver aquele livro que o Senhor chama de livro da vida, na portinha da Nova Jerusalém. Se o Senhor puder deixar eu ver meu nome brilhando nele, já está bom. Pode apertar, Jesus. Pode apertar. Oh, que coisa gostosa. Mas a gente sabe, irmão, que nós não vamos afundar. Sabe por quê? Porque ele vai acalmar o mar. Porque ele vai abrir a porta.
O mesmo Deus que agita o mar e balança o navio e manda o peixe engolir o profeta, é o Deus que diz para o peixe: joga ele de volta na praia, vivo, vivo, vivo. É o mesmo Deus. Ele está aqui esta noite. Levanta a mão para cá em nome de Jesus. Se os obreiros tiverem vontade, se puderem, por favor, coloque as mãos sobre os irmãos que estão aqui à frente. Estenda as mãos para cá, igreja. Os obreiros, coloquem as mãos aqui. Coloque as mãos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Senhor, tu és Deus tremendo, Pai. Jesus, nós colocamos o teu povo mais uma vez diante de ti, Senhor. Olha, Deus, para a dificuldade da tua filha. Olha, Deus, para a dificuldade da tua serva. Olha, Deus, para a dificuldade do teu servo. Senhor Jesus, nós não estamos te pedindo para fazer milagre em lugar onde tem abundado o pecado, Deus. Senhor, nós não estamos pedindo, Senhor, para abençoar uniões que estão em adultério e em fornicação. Nós estamos pedindo, Senhor, para libertar as vidas, para transformar, para, meu Senhor, curar as enfermidades, Deus, no poder que há no nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos a vida dos teus filhos. Nós repreendemos toda a fúria do diabo contra a vida dele. Nós abençoamos, Pai, no poder que é no nome de Jesus Cristo. No poder que é no nome de Jesus. No poder que é no nome de Jesus. No poder que é no nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Se tiver uma enfermidade aqui esta noite, Pai, nós repreendemos no poder que há no teu nome. Meu Deus, se tem enfermidade aqui esta noite, nós repreendemos no poder que há no teu nome, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, nós repreendemos no poder que há no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, pedimos a tua bênção pelos teus servos. Pedimos que aumente a comunhão dos teus filhos. Pedimos que aumente a alegria. E aqueles que estão passando na prova, e o Senhor possa falar com eles, Deus, possa dar tranquilidade, possa colocar no teu bálsamo, Senhor, sobre eles, a fim, Deus, de que eles possam resistir à luta até o momento da vitória, até o momento da vitória. Deus vivo, no poder que é no nome de Jesus, nós oramos agradecido ao Senhor esta noite. Aleluia, aleluia. E Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Aleluia.